tarde. Vamos dar sequência aqui à nossa sessão clínica do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Aguiar. À esquerda, os nossos preceptores, acima, nossos chefes de serviço, e à direita, os respectivos residentes. Sou o R1, o Samir, que vai estar dando sequência a essas aulas. Esse é o nosso complexo hospitalar, com a nossa maternidade circundada de verde, CER, o Hemorrio, que fazem parte do nosso complexo hospitalar. Em 2013 foram registradas 8.000 cirurgias, das quais 708 foram neurocirurgias. O tema da aula de hoje é um artigo publicado pela Escola Paulista de Medicina. É um artigo que traz para a gente a correlação entre as classificações de Fuhrman e Modic relacionadas às degenerações discais. Um artigo publicado em 2010 na revista Coluna. Antes de dar sequência ao artigo propriamente dito, a gente vai falar um pouco sobre a anatomia da coluna vertebral, para que a gente possa entender algumas sequências que são apresentadas pelo artigo. Basicamente, a coluna vertebral, a composição dela é feita por vértebras, discos intervertebrais e raízes nervosas. Aqui é um esboço de uma vértebra, né, na qual mostra, a gente evidencia os acidentes ósseos, e da qual uma vértebra acaba se articulando com a outra. À esquerda a gente vê um corte axial, em que a gente vê o forame vertebral, o corpo vertebral, né, o pedículo, né, o processo espinhoso, a face articular superior. A gente também tem uma face articular inferior, na qual se articula a face articular superior se articula com a face articular inferior da vértebra sobrejacente, né? Esse aqui já é um esboço mais de perfil, né? Para que a gente possa continuar vendo o corpo, processo espinhoso, pedículo, só para a gente poder entender aí. Esse aqui é um esboço também mostrando que entre cada corpo vertebral, cada vértebra é intercalada por um disco chamado disco intervertebral. O eixo vertebral como um todo, ele é constituído por 33 vértebras, né, da qual está distribuído entre ossos da coluna cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. E de cada forame, um espaço criado entre a incisura superior e a inferior da vértebra sobrejacente, a gente forma o forame intervertebral, da qual sai a raiz nervosa, o orifício por onde sai a raiz nervosa. Aqui, nessa figura, a gente também vê os músculos paravertebrais, ligamento tendinoso. A gente vê a íntima relação aqui da raiz nervosa saindo por esse forame, formado pela incisura superior e incisura inferior da vértebra sobrejacente. À direita, a gente vê de como é constituído esse disco intervertebral e a disposição entre esse disco intervertebral e a raiz nervosa, né? O disco intervertebral, ele é formado por um ano chamado ano fibroso e no seu interior um núcleo pulposo. Bom, aqui entrando propriamente no artigo, o artigo descreve que a doença degenerativa do disco ela é considerada como um dos principais fatores de dor lombar baixa. Um achado frequente sobre essa condição, visto em ressonância magnética, é conhecida como as alterações do tipo Modic e creditada por alguns autores como fonte de dor lombar. Estudos clínicos e experimentais relacionam dores lombares crônicas com doenças dos discos intervertebrais
em que essa associação chega até 40%. E isso, de fato, traz um grande impacto socioeconômico. O mecanismo da degeneração discal possui uma fisiopatologia bastante complexa, porém pouco compreendida. O disco intervertebral tem como função de absorver e dissipar cargas transmitidas entre esses segmentos da coluna. O disco intervertebral basicamente é composto pelo ânulo fibroso, como comentado anteriormente, o núcleo pulposo e a placa terminal, sendo que, em média, a partir da terceira década, já se inicia o processo de degeneração discal, como o que acontece com o disco, como o que ocorre com o núcleo pulposo, que é a desidratação. Os sinais tardios de degeneração discal que podemos observar no raio-x são a perda das alturas discais, formação de osteófitos, nódulos de Schmoll e esclerose da placa terminal. Para esses achados radiográficos, titula-se o termo de osteocondrose intervertebral. Embora grandes perdas de altura discal impliquem em extensa desestruturação do mesmo, não há uma correlação direta, bem estabelecida entre o início da degeneração vista na ressonância, ou seja, o que a gente não consegue ver o Piffman e o Modic. Os métodos que foram utilizados foram analisados ressonâncias magnéticas da coluna lombosacra, pegando vértebra de L1 a S1 de 54 pessoas, dentre essas 23 homens e 31 mulheres. Os critérios de inclusão foi a idade mínima de 18 anos e a história de dor lombar aguda ou crônica. Os critérios de exclusão baseiam-se no tratamento cirúrgico prévio da coluna vertebral, alterações congênitas radiográficas, como por exemplo as malformações vertebrais, escoliose acima de 15 graus de Kolbe, listeses acima de 20%, fraturas prévias e doenças tumorais. Foram classificados 264 discos lombares, segundo Piffman, em relação à degeneração discal. Modic classificou 3 tipos de intensidade de sinal no corpo vertebral, visualizados na ressonância, ponderadas em T1 e T2. Então, o Piffman ele avalia a degeneração discal e Modic ele avalia o grau de comprometimento que esse corpo vertebral possui. Então, Modic classificou tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né, os sinais relacionados às doenças do corpo vertebral. Tipo 1, na ressonância, eu observo, visualizo um hipossinal em T1 e hipersinal em T2. O tipo 2, eu vejo uma imagem ponderada em T2, hipersinal em T2, um ISO ou um hipersinal em T2. E o tipo 3, um hipossinal em T1 e em T2. Essa é a classificação de Piffman, né? Essa classificação ela estabeleceu graus, vai do grau 1 ao grau 5. O que ele leva em consideração é a estrutura do disco, a distinção entre o núcleo pulposo e o ânulo, a intensidade em que o sinal, né, em que é visto na ressonância, e a altura do disco intervertebral. Então, basicamente, o grau 1 é um disco normal, praticamente normal. O disco 2 tem uma leve alteração já no quesito estrutural, já que ele não consegue visualizar uma estrutura tão homogênea assim em relação à estrutura. O grau 3, o que se nota também é uma discreta já diminuição também em relação à altura do disco, uma estrutura não homogênea, uma coloração já alterada. O grau 4, ele já vê uma distinção entre o núcleo pulposo, essa distinção já perdida, não consegue se delimitar muito, não consegue discernir muito bem. A altura do disco também já também prejudicada. O grau 5, por si só, já é a degeneração quase completa, já tem já se observa uma não homogeneização da estrutura, uma coloração preta,
né, com a distinção também já completamente perdida, hipossinal e um espaço discal já colapsado. Aqui a gente tem uma evolução, a figura A, né? Essa é um esboço pra gente de uma ressonância, para a gente poder avaliar o grau de degeneração discal. O A, né, é o grau 1, o B é grau 2, C grau 3, D grau 4 e o E, como pode ver, já todo comprometido o disco, já colapsada, até um colapso, já quase um colapso completo do corpo vertebral. Essa imagem aqui já é uma ressonância também, só que a gente está avaliando aqui na verdade, o MODIC, né? Então, uma ressonância à esquerda ponderada em T1 e à direita ponderada em T2, na qual a gente observa na figura A o tipo 1 de MODIC, na letra B o tipo 2 de MODIC e a letra C o tipo 3 de MODIC, mostrando lá o hipossinal, o hipersinal. Bom, os resultados encontrados nesse estudo. Foram analisados então 54 pacientes, da qual 31 eram mulheres, com um número relativo de 57,4 e 23 homens, com um número relativo de 42,6. A média de idade desse estudo foi de 48 anos, né, um mínimo de 26 e um máximo de 77 anos. 264 discos foram avaliados segundo Piffman e MODIC. Dentre eles, 233, que corresponde ao número relativo de 88,3, desses discos não foram encontrados nenhum sinal de MODIC, porém 85% de todos os discos se situavam entre Piffman 3, 2 e 3. Essa, na verdade, são 4 tabelas que a tabela 2 ela mostra as características, né, da relação entre Piffman e MODIC, mostrando o N total na tabela 2, mostrando o N total de discos analisados e os tipos de discopatias encontradas em cada classificação. Então a gente tem na primeira tabela desses 264 ênfase estudados no MODIC, 11 foram MODIC tipo 11 foram tipo 1 e 20 do tipo 2. E a degeneração discal para Piffman, 14 foram tipo 1, 68, ou seja, o que mais se observou foi que nessas discopatias para Piffman, o tipo 3 e o tipo 4 foi que ficaram mais em evidente, né? Tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Aqui, ao lado, na tabela 3, a gente vê a distribuição da frequência e do grau de degeneração medular óssea para MODIC. Então, isso é interessante porque ele coloca aqui, ele associa o MODIC com a vértebra acometida. Logo, a gente consegue perceber que o MODIC tipo 1, o ausente, ele é o que mais foi observado. Ou seja, não houve o que mais se observou foi a não presença do MODIC nas alterações observadas na ressonância. E dos tipo 1 e 2 encontradas, visualizadas, o MODIC tipo 2 foi o mais observadas em L4 e L5, no nível dessas vértebras. Já a tabela 4, ela mostra pra gente, ela correlaciona também o Piffman, o grau de Piffman com as vértebras acometidas, né? Então a gente consegue também observar que as vértebras em nível de L4, L5 também foram mais acometidas. E o Piffman 3 e 4 nesse estudo tiveram uma significância maior. Aqui ele já faz uma comparação entre uma correlação para avaliar o nível de significância
entre essa correlação entre Pifman e Modic, uma associação entre as duas, na qual ele chegou a uma conclusão que ele chegou a um P menor que 0,01, ou seja, que existe sim um nível de associação entre essas duas escalas. O Modic tipo 1 e 2 foram mais frequentemente encontrados entre os níveis L4 e L5. Né? Em relação a Pifman, do total de 54 discos localizados em L4 e L5, 24 se apresentaram com o tipo 4. O tipo 5 mais frequente no nível de L5 e S1, com 15 discos acometidos. O Modic tipo 3 não foi encontrado na amostra estudada. No grupo Modic tipo 1, houve um equilíbrio entre Pifman 4 e 5, totalizando em torno de 72,8% dos discos acometidos. No grupo Modic tipo 2, houve predomínio de Pifman 5, totalizando 60% dos discos. Em relação à discussão, Pifman apresentou a sua classificação para a degeneração discal em 2001. Outros autores propuseram modificação na escala, ressaltando que em pacientes mais velhos, cerca de 87% dos discos lombares são incluídos no tipo 3 e tipo 4. A idade avaliada nesse estudo teve uma média de 48 anos, variando entre 26 e 77. Já Pifman, quando ele incluiu em seu estudo pacientes com uma idade mínima de 10 anos, assim ele obteve um percentual menor do tipo 3 e tipo 4. Pifman encontrou maior porcentagem de discopatias tipo 2, ou seja, um total de 27% no estudo que ele propôs, diferente do estudo apresentado, que gerou em torno de 31%. E esses 31% eram do tipo 4, implicando aí pela faixa etária estudada. Modic e colaboradores apresentaram sua classificação em 88. Desde então vem sendo utilizada com uma boa reprodutibilidade e uma praticidade. No presente estudo, a grande maioria dos pacientes não apresentava alteração do tipo Modic. Em número relativo, em torno de 88,7%. Observou-se que os níveis de L4, L5 e L5 e S1 foram sim os mais acometidos. E neste estudo foram considerados discos normais aqueles que apresentavam um Pifman menor ou igual ao tipo 2. E os alterados aqueles que possuíam um Pifman maior ou igual a 2. Houve sim uma associação estatística, um P de 0,001 entre as duas classificações. Não havia estudo comparativo nesse período entre Modic e Pifman. Possivelmente, por isso que o estudo deles, esse artigo que foi publicado, faltou um tanto mais de embasamento para que pudesse ter outros parâmetros para serem analisados. Apontou-se um possível fator limitante, né, para esse estudo, que foi o N dos pacientes também, para se obter resultados mais consistentes. A conclusão é que houve uma clara associação entre essas classificações estudadas e ao se comparar os estágios mais avançados de Pifman com o Modic tipo 1 e tipo 2.